Olá, deixando aí para você a nossa alegria de saber que estamos no segundo vídeo dessa série, a primeira série aí de 2023. Aqui eu me posiciono. O primeiro vídeo eu me levanto, eu vou deixar o cardzinho aí para você e te convidando sempre para estar aqui comigo, assentados aos pés de Jesus, crendo que sempre no Espírito Santo nós teremos sempre uma palavra de novidade, porque Jesus é maravilhoso, né? Ele pode todas as coisas e Ele quer trazer um aprendizado para mim e para você. Vamos crescer juntos. Então, se você ainda não é inscrito aí, se inscreva, se for possível, ative o sininho, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, vai chegar lá para você. E receba aí com muito carinho, que o Espírito Santo venha falar conosco de uma forma maravilhosa aqui no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Esse vídeo se chama Eu Estou no Centro. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. A sinagoga era o lugar que Jesus entrava para ensinar. Olha que coisa mais linda. Jesus entrou no lugar para ensinar. Só que já estava lá dentro, cheio de pessoas que já achavam que sabia tudo. Quem sabe, né? Você é assim? Muitas vezes eu já me peguei assim. Às vezes a gente vai a um culto e que vem o tema da palavra, você fala, ai meu Deus, essa palavra de novo, né? E aí Deus é aquele que não faz nada errado e que Ele sempre traz uma diferença em tudo. A fome vem com a nossa vontade de se alimentar e aí Ele traz a mesma palavra com uma função diferente, sabe? E aí você fala, meu Deus, eu nunca tinha visto nesse ângulo, né? Então, as pessoas estavam ali assim, já sabemos tudo aqui nessa sinagoga, né? Já aprendemos tudo o que precisávamos. E quando Jesus entrou, olha o que aconteceu no versículo 7. Os escribas, fariseus, atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Então tinha ali o homem da mão ressequida. A mão ressequida, aqui fala a mão direita mirrada. Naquela época, não sei se vocês sabem, naquela época as mãos elas eram usadas com a mão de dignidade e a mão sem dignidade, vamos dizer assim, né? Para mim aqui, entre eu e você aqui. Por quê? Porque eles usavam a mão esquerda para fazer as necessidades e para fazer a higiene da hora das necessidades. Então, tanto que quando era um ladrão, eles cortavam a mão direita, para que as pessoas olhassem para aquela pessoa e falassem, aquele ali, ele é sujo. Porque com a mesma mão que ele come, é a mesma mão que ele usa para fazer a higiene pessoal. E aí o que acontece? Esse homem já nasceu com essa mão mirrada. Então você imagina a tristeza, algo que a sociedade colocava para um ladrão. Esse homem já nasceu deficiente, né? Nós estamos falando de deficiência. O primeiro vídeo nós falamos também da primeira deficiência, o homem era coxo. Agora nós estamos falando da deficiência da mão mirrada. Essa mão que não prosperava, essa mão que não podia fazer, essa mão que condenava esse homem, né, a se sentir talvez sujo pela sociedade, pela cultura daquela época. Então, quando Jesus estava ali e os homens viram, os escribas e os fariseus, aqueles que entendiam da lei, bateram o olho e falaram, já estavam esperando que Jesus fizesse alguma coisa, né? Porque onde Jesus entrar, você pode ter certeza que na Bíblia vai te mostrar que ele fez alguma coisa maravilhosa. Então ele falou assim, olhou um homem da mão mirrada e olhou para Jesus e falou, vem coisa. Só que eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, porque era sábado. Sábado não é dia de cura, né? A dia de cura era só de domingo até a sexta-feira, às 6 da tarde. Mas não. Para Jesus, ele veio, Jesus, todas as leis foram cumpridas por ele, até que quando ele ressuscitou, nós não vivêssemos mais nessa lei, senão a gente estaria aí até hoje vivendo o dia de sábado como o dia do descanso, o dia de não fazer nada, né? O dia de que os homens usavam como hipocrisia, né? Vamos dizer assim.
Então, naquele momento, era mais importante para eles aquela lei, não cure, do que o amor. Aquele homem tem a mão mirrada desde que nasceu. Será que ele não merecia a cura? Mas o coração do homem falava mais da lei. Então, Jesus, sabendo disso, vendo isso, ele pegou ali, né, naquele momento que ele viu aqueles olhos daquelas pessoas ali, ele já sabia, né, que o que eles estavam pensando. E muitas vezes a gente tem a nossa mão mirrada. Por que muitas vezes a nossa mão é mirrada? Porque muitas vezes, eu notei aqui, ela é impedida de fazer algo. Porque muitas vezes você tem falta de perdão, ou tem um egoísmo, ou você fica impedido de fazer algo pela religião, porque a minha religião não permite, ou você fica por causa da tradição, você fica preso com a sua mão mirrada, mas não posso fazer isso porque a minha mãe, o meu pai, todo mundo da minha família, minha avó, minha bisavó, eu não posso quebrar isso agora. Mas não é bem assim, né? Jesus veio para quebrar estigmas da nossa vida, né? E aí você muitas vezes tem a inveja, tem a impureza do seu coração, ou tem um pecado, alguma coisa que não permite que você faça a obra correta, a obra perfeita diante de Deus, porque você tem essa mão mirrada que te impede de fazer, de romper. E aí no versículo 8, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, lá vem Jesus, né? Aí, ele sabendo, se ele conhecia, ele sabia que as pessoas não queriam que ele fizesse a cura naquele dia. Só que ele estava no lugar que tinha alguém doente, e onde Jesus entrou, a cura veio. E aí então, Jesus já começa, ele olha para o homem da mão mirrada e ele fala, levanta-te. Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus vem, como nós vimos lá no primeiro vídeo, a necessidade de que nós estejamos em pé, espiritualmente dizendo, estou aqui sentada, mas aqui dentro de mim tem que estar em pé. Eu não posso estar prostrada diante dos meus problemas, das minhas situações, né, das minhas tribulações. Eu tenho que estar em pé e eu só posso me prostrar diante de Jesus, diante do Pai, diante do Espírito Santo. É o único lugar que eu me prostro. Então, muitas vezes a gente começa a se prostrar diante de um problema e vem a palavra e você fala, Senhor, eu tenho que me erguer novamente. Eu preciso me erguer novamente porque o Senhor quer trabalhar em mim quando eu estou em pé, posicionado espiritualmente, com a minha fé inabalável. E aí, Jesus olha para esse homem, manda ele levantar e manda ele vir para o meio. Vem, além de você levantar, vem cá, fica aqui no meio, onde todos iam olhar para ele. Sabe, quando eu disse para você que esse vídeo se chama Eu Estou no Centro, é que esse homem ali, naquele lugar onde ele sabia que ele era muitas vezes impedido de fazer alguma coisa porque a mão dele era recolhida, ele se posicionou e ele foi para o meio. Ele podia ter falado, não, eu vou ficar daqui mesmo. Como muitas pessoas falam hoje, né? Às vezes é dado a gente alguma coisa, alguma responsabilidade e a gente simplesmente fala que não quer porque a gente está tímido por algum motivo. Mas Jesus fala assim, vem cá, fica aqui no centro. Aqui no centro da minha vontade. Aqui no centro onde eu vou te posicionar para que você entenda qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade que eu tenho sobre a sua vida. Venha para o meio onde eu vou te reposicionar, onde eu vou ter intimidade com você, onde eu vou estar te direcionando para onde você deve seguir, o que você deve fazer. Mas este lugar é um lugar de muita intimidade entre nós e o Senhor. Então, você estar de pé com a sua fé é algo maravilhoso. Jesus quer que a gente esteja de pé, sim, na nossa fé. Mas também Jesus nos chama para estar no centro da vontade dele. E no centro da vontade dele, muitas vezes, a gente tem que se despojar do velho, da velha mentalidade, das tradições, né?
de tirar o sapato do mundo e colocar o sapato da santidade, andar nas pegadas de Jesus. Eu não sei qual é o lugar que você está ocupando, mesmo que você esteja em pé. Se você estiver em pé, mas não estiver no centro da vontade de Cristo, muitas vezes nós deixamos de viver o melhor que Ele tem preparado para nós. E aí, além de Jesus falar, vem cá, levanta, vem para o meio, olha só, Ele coloca esse homem ali na exposição, todos, no meio de todas as pessoas. E muitas vezes Jesus quer te colocar em exposição. Jesus quer que você esteja iluminando, porque a luz não foi feita para ficar escondida. A luz foi feita para ser colocada onde há trevas. E muitas vezes Jesus quer nos chamar para esse meio, porque é nesse meio que nós vamos conseguir realizar a vontade dele. Sabe, o centro ele traz equilíbrio. Se você tem uma circunferência, se você colocar uma mesa redonda e um parafuso estiver desequilibrado, a sua mesa vai ficar desequilibrada. Mas se você vai no centro, imagina um relógio com o ponteiro ali marcado fora do centro, o que vai acontecer? Ele não vai estar no momento certo, na hora certa, naquele lugar. Assim somos nós se não tivermos posicionados. E é tão difícil nos posicionar, é muito difícil. Mas é tão gostoso quando a gente consegue realizar isso, sabe? Fica algo tão grandioso dentro de nós, que não é de nós mesmos, é do Senhor. Basta você querer fazer como esse homem. Jesus falou, levanta, fica de pé e venha para o meio. Ele fez. E levantando-se ele, ficou de pé. Sabe o que acontece? Muitas vezes Jesus chama. E a gente continua sentadinho ali. Eu não sei, sabe? Jesus me chamou para não ficar apenas no banco da igreja. Sabe? Eu pensava que fazer a obra para o Senhor era somente dentro da igreja. Era quando eu pegava o microfone e ia adorar Jesus com os cânticos. É quando eu levava a palavra, quando eu ia orar por alguém, somente ali dentro da igreja. E Jesus falou, vem aqui no centro da minha vontade, onde eu vou te levar para um lugar onde você vai estar além dos 4 cantos dessa parede que está ao seu redor. Onde eu vou colocar você para ser vista. Eu estou aqui, estou sendo vista, muito mais vista do que antes. Não porque eu queria, mas porque eu estou recebendo de Deus um chamado e eu estou me posicionando com relação a esse chamado. E talvez você ainda não está no centro, porque você não se posicionou com relação a tudo que você quer, que Deus quer de você. Às vezes, né, a sua conduta do dia a dia, que a gente precisa da misericórdia. Eu não sou perfeita e eu busco ser perfeita em Cristo. Toda hora Jesus me justifica, Jesus me lava com teu sangue. Aí sim, eu estou justificada para ser perfeita como Ele é perfeito. Mas muitas vezes eu sou totalmente imperfeita quando eu sou eu mesma, sem Ele, sem a presença dEle. E estar no centro requer de nós um posicionamento de nos lavar e de deixar um pouquinho de nós para trás. E no 9, então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ele já conhecia os pensamentos, né? E ele sabia que as pessoas preferiam ver aquele homem com a mão mirrada, cumprindo a lei, mas não deixar que aquele homem fosse curado. E o bem que ele fez, eles queriam voltar como mal para pegar Jesus. Então, olhando para todos em redor, imagina o olhar de Jesus. E aí, qual de vocês vai me responder? Vocês acham que é lícito eu deixar esse homem aqui, embora para casa do jeito que ele entrou, no lugar que é para ele aprender, no lugar onde ele vai receber mais de Deus, ele vai voltar para casa do jeito que ele veio? Será que isso é lícito? E então, Jesus disse isso ao homem, estende a tua mão. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu falo para você hoje que está aí, ó, na sua tradição, na sua religião, na sua falta de perdão, com a sua mão mirrada, com a sua vida travada. Você pensa estar de pé, você pensa ter uma fé, mas você não se posicionou no centro da vontade de Deus, porque é neste lugar que Ele quer que a gente estenda a mão e fala, Jesus, eu abro mão.
eu abro mão do meu eu abro mão de tudo que eu já aprendi até aqui, como aqueles homens que estavam ali pensando assim, nós já conhecemos tudo de Jesus, nem de Jesus, nós já conhecemos tudo da lei, tudo de Deus, né? Só que esqueciam que tinham que conhecer o Filho de Deus. E aí então vem Jesus e fala com esse homem, estende a sua mão. Eu te convido hoje, estende a sua mão. Abre seu coração e fala com o Senhor, fala, Senhor, eu preciso ser curado, eu quero estar no centro da sua vontade. Eu estendo a minha mão para que a bênção do Senhor chegue até a minha vida. Eu estendo a minha mão para que eu não seja mais olhada pelos outros sem dignidade, mas eu tenha honra diante de todos, mesmo sendo quem eu sou, porque uma nova história Deus tem para mim e para você. Mesmo sendo, apesar de mim, apesar de você, Jesus tem algo para fazer na minha vida e na sua que vai além do que os olhos das pessoas estão nos vendo. E aí Jesus começou a olhar para aquelas pessoas e de repente ele fitou os olhos para aquele homem e disse, estenda a sua mão. Olha que coisa mais linda. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram todos cheios de alegria. Não. Ninguém fica feliz quando você está no centro da vontade de Deus. Apenas aqueles que conseguem estar no centro da vontade de Deus. Ninguém fica feliz quando você abre mão de ser como você era para agradar as pessoas e você começa agora a falar, Jesus, eu estou aqui com as minhas mãos rendidas para que o Senhor faça a sua vontade, segundo a sua vontade. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero trazer nada de mim, porque o que eu tenho de mim até hoje não é nada diante daquilo que o Senhor tem para mim nessa terra. E as pessoas não ficam felizes. E assim como não ficam até hoje, não ficaram naquele dia. No versículo 11 fala, e ficaram cheias de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Jesus estava ali fazendo bem. Jesus estava ali libertando uma pessoa. E eles queriam simplesmente que Jesus fosse pego como errado para que fosse julgado pela lei. Só que o que Jesus fazia não era feito pelos homens, era o poder que vinha do céu. Era o poder do Filho de Deus, era o poder do próprio Deus sendo liberado na vida de Jesus ali. Sabe, se posicionar vai requerer de você abrir mão muitas vezes de muitas coisas que as pessoas esperam de você. Mas eu vou te falar, não tem lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Jesus. E mesmo quando todos olharem para você, esperarem algo de você, como todos olhavam para aquele homem que foi colocado ali no meio, diante de todos, sabe? Não apresente nada de você, apresente apenas aquilo que Jesus quer fazer através da sua vida. Seja você parecido com Ele, seja você um canal de bênção na vida de outras pessoas através da vida de Jesus dentro de você. Que Jesus abençoe você poderosamente, que você entenda que levantar na fé é preciso, se posicionar é muito preciso e que você entenda principalmente que você precisa estar no centro da vontade, despojando do seu eu. Despoje do seu eu. Entregue de você e receba aquilo que vem do alto. Sabe, quando você faz, às vezes a gente vai adorar a Deus, porque é uma doutrina, todo mundo ali com as mãos levantadas, não. É um momento em que você está num momento de entrega. Você fala, eu não tenho nada para trazer, além de mim mesmo. Eu não tenho nada a te oferecer. Eu estou aqui com tudo que eu tenho, que é o meu eu. Porque é o seu carro, a sua casa, o meu carro, a minha casa, as coisas que eu tenho, minhas roupas, nada Deus quer. Ele quer você, que é algo tão precioso, que é alguém que tem tanto valor que Ele entregou o único filho por amor à sua vida. Então, se renda, para que nas suas mãos, na sua rendição, Jesus coloque algo dele para você. E você vai se levantar, se erguer, e você vai se posicionar nesse centro. E muitos estarão olhando para você. E você não vai liberar a sua luz própria. Você vai liberar
a luz de Cristo que habita em você. Não deixe a sua luzinha apagada. Chame Jesus. Reacenda, Jesus, a minha luz, para que eu brilhe a sua imagem e semelhança. Jesus abençoe você poderosamente. E na próxima semana teremos aí o nosso terceiro vídeo, né, da série Se Posicione. E eu ficarei aqui aguardando você. E eu te peço, compartilhe essa palavra. Muitas pessoas estão presas ainda em olhar para o chão como aquele homem que era coxo na porta do templo, que não tem condições de fitar os olhos. Muitas pessoas estão presas dentro de um lugar, numa sinagoga, onde era lugar de aprender, né? Como a gente vê hoje, lugar de cura. As pessoas entram, muitas pessoas são machucadas por pessoas que creem, né? Então, se você é uma dessas pessoas que foi machucada, que está ali dentro para aprender, mas só sente o ódio dos outros quando vem Jesus fazendo algo em você, sabe? Libere o perdão, ame a sua congregação, fique lá, mas lembre que Jesus tem algo muito maior para a sua vida. E Ele não quer fazer simplesmente em você, Ele quer fazer através de você. Então, que eu e você possamos ser aí esse canal de bênção na vida de outras pessoas, através do poder grandioso de Jesus. Fique na paz, um grande abraço e compartilhe essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus.